Namastê, queridos e queridas ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Uma vez mais, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica, sempre aqui ao vivo, no áudio da Rádio Esotérica FM, e também pelos nossos canais de vídeo da Ustream, também do YouTube, nas gravações também presentes no site da Loja Esotérica Virtual. A Levir, e agradecemos aos nossos associados e simpatizantes que nos apoiam para que essa iniciativa e outra tenham a condição de permanecer no ar. E vamos dando continuidade, ouvintes, aqui aos nossos estudos do livro O Sistema Solar. É aqui a temática dos nossos estudos. E no nosso último programa, que foi ao ar ao vivo, nós terminamos de levar para o conhecimento dos nossos amigos e amigas informações sobre a civilização da Atlântida. Então, terminado o estudo da Atlântida, nós vamos chegando à época, ouvintes, da nossa atual civilização, que é a raça ou civilização ariana, a quinta grande civilização da nossa atual manifestação planetária, já que nós nos encontramos já na quarta ronda e meia da evolução da vida, nos 7 grandes globos que fazem parte da cadeia terrestre. Então, quando pela quarta vez, a vida retornou ao nosso planeta, nós tivemos aqui a passagem já de 4 grandes civilizações, e nós estamos exatamente no meio da quinta grande civilização, a raça ariana, que tem como grande objetivo o desenvolvimento do intelecto, o desenvolvimento das capacidades mentais. E isso nós podemos ver claramente. Já quando nós estávamos por aqui desenvolvendo a civilização Atlante, o grande objetivo era desenvolver o aspecto emocional, o aspecto do nosso corpo de emoções, de sensações, e talvez isso é que tenha levado a Atlântida a passar por tantos problemas e o egoísmo humano ter se exacerbado tanto que inclusive o próprio continente Atlante acabou sossobrando em terríveis catástrofes que são contadas das mais diversas formas, como os grandes dilúvios que ocorreram na humanidade. Mais sobre a raça ariana, aqui o livro O Sistema Solar, ele no seu capítulo 45, aliás, exatamente, no seu capítulo 45, ele vai nos falar sobre os primórdios da quinta raça raiz. Então, o livro aqui diz que mencionou-se no capítulo 37 que o Manu da quinta raça raiz, um mestre da fraternidade branca conhecido como o Senhor Vaivasvata Manu, escolheu um grupo de almas, incluindo aquelas que se reencarnava com intervalos de 1.200 anos, e que esperava aperfeiçoar então esse grupo para a constituição da nova civilização, e com os quais, portanto, manteve uma estreita conexão, ou seja, da quinta subraça Atlante é que vai exatamente
começar o desenvolvimento da civilização ariana, pois isso é uma regra que há no ocultismo. Obviamente que a numerologia desse sistema, ou seja, para a formação da quinta raça, então se compilou ali, se juntou um grupo de pessoas da quinta sub-raça Atlante, que era a quarta. Então esse primeiro ajuntamento ocorreu há 1 milhão de anos atrás, época em que a Atlântida ainda estava no seu auge. E 400 mil anos depois, ele fez uma nova seleção de prováveis candidatos. E o primeiro passo decisivo para isso, para a fundação desta nova raça, foi dado há 100 mil anos atrás, quando uma tribo da quinta raça, da quinta sub-raça Atlante, os semitas, que tinham a tez branca, isolou-se na serrania ao norte da ilhota de Ruta. Esta sub-raça gostava das montanhas, e os Kabilas dos montes Atlas são os seus melhores representantes modernos. E a sua religião, à época, diferia da dos toltecas, né? Estamos, na verdade, aqui quando ele falou de 100 mil anos atrás, era 100 mil anos a partir do processo do começo da quinta sub-raça, ou seja, há cerca de 900 mil anos atrás. Então a religião desse grupo diferia daquela dos toltecas que viviam nas planícies. O fato de que o Manu tirou proveito para efetuar-lhes o isolamento. Dali a pouco o Bodhisattva, né? O futuro instrutor do mundo, tendo-se em mente que o instrutor do mundo, naquela época, já era o grande ser que se tornaria em Gautama Buda, o futuro Senhor Buda. Então, naquela época, o instrutor do mundo fundou uma nova religião. Os que nela ingressaram receberam instruções para manter-se apartados e para não se casar com integrantes de outras tribos. Ao povo se disse que estava sob as ordens de um rei e senhor fisicamente desconhecido, e que ele, o povo, seria levado então para uma terra prometida, aqui no livro entre aspas, e parte da história hebraica que hoje se conta, né, da peregrinação das tribos nômades hebraicas, né, judaicas, na verdade é uma reminiscência desse conhecimento muito mais antigo do que os estratos judaicos ou semitas atuais. E em virtude da iminente sujeição da quinta sub-raça pelo governante negro que começou a dominar a população da Atlântida, o Manu então, no ano de 79.797 a.C., embarcou seu povo através do mar do Saara, pois a região do Saara naquela época era um mar, e a seguir por terra conduziu-os até a Arábia. Com essa finalidade se apressou, se encomendou, na verdade, uma frota de 30 navios que não deslocavam mais do que 500 toneladas. Eram toscos, mas rápidos com o vento a favor, difíceis de manobrar, e que também se moviam à força de remos. Fizeram-se 3 viagens e transportaram-se cerca de 9.000 pessoas, juntamente com alguns animais, mistos de búfalos, elefantes e porcos, muito parecidos com
as antas. Destas 9.000 pessoas, 5/6 eram da quinta subraça, e 1/11 de acadianos e 1/12 de toltecas, figurando em cada grupo o que havia de melhor dentre aqueles grupos étnicos da Atlântida. Os demais, conduzidos pelo Manu, chegaram às terras altas da Arábia, pelo que agora se conhece como a Rota do Canal de Suez. Irrigados, os vales se mostravam férteis. Uma raça negroide povoava escassamente a região. Num dos vales instalou-se grande número de servidores, daqueles indivíduos que tinham intervalos entre as encarnações de 1.200 e 700 anos. Devotavam-se com tanto fanatismo, podemos dizer, ao Manu, o grande senhor da civilização, que atraíram sobre si a cólera dos egípcios, que os combateram e praticamente os exterminaram, se bem que o Manu, por fim, expulsasse os egípcios que já existiam naquela época, naquela região. Depois disso, os colonos viveram em paz por algum tempo, cultivando a terra e utilizando várias castas de sementes que haviam trazido da Atlântida. Uns 2.000 anos depois, totalizaram um crescimento muito expressivo da população. Estavam isolados do mundo por um cinturão de areia, através do qual o único caminho que havia, com relva e água, passava perto do sítio em que hoje se ergue Meca. Os tipos menos desejáveis foram mandados embora como imigrantes. Um grupo encaminhou-se para o sul da Palestina e o outro para o sul do Egito. E numa das colônias desenvolveu-se ali o treinamento dos cavalos. Ocasionalmente, a fim de aprimorar o tipo humano, o próprio Manu então se encarnava para dar continuidade a esse desenvolvimento racial, que obviamente seguia todo um plano que esse grande membro da fraternidade branca, que é o Manu, sempre tem em mente: o aperfeiçoamento da humanidade em cada uma das raças, para que ela incorpore então os aspectos que são necessários para a evolução. Então, esse movimento nós podemos apreciar por esse mapa que nós estamos projetando agora para os amigos que estão nos acompanhando pela Ustream, exatamente o percurso que essas colônias fizeram desde a grande ilha que ainda existia no Atlântico Norte, né, a ilha de Ruta. Então, os navios que de lá saíram atravessaram parte do Oceano Atlântico, passando pelo mar que há cerca de 100.000 anos atrás era chamado Mar do Saara, até que finalmente chegaram até a Península Arábica. E ali, por muito tempo, foi se desenvolvendo a quinta grande civilização. E com certeza as histórias que o povo hebreu conta são reminiscências dessas experiências que foram feitas. Então, o povo ali localizado na Península Arábica era pastoril e agrícola, e se tornou tão numeroso que provocou uma superpovoação. Em vista disso, grande parte dele partiu para a África a fim de fundar uma colônia, e esta colônia mais tarde foi exterminada. Poucos anos antes da catástrofe do ano 72.025 a.C., seguindo instruções do chefe da Fraternidade Branca,
o Manu escolheu 700 dos seus próprios descendentes e com eles formou uma seita inortodoxa e muito rigorosa. Reuniu-os numa caravana e guiou-os para o norte, o que nós podemos ver aí nesse diagrama. A partir da Península Arábica, eles começam a fazer uma peregrinação mais ao norte. E procurou e obteve então um local pacífico através dos domínios dos governantes do Império Sumério Acadiano, que abrangia a região compreendida agora pela Turquia Asiática, pela Pérsia e pelos países que ficam além. No Turquestão, tratou com uma confederação de estados turanianos, né, de uma sub-raça atlante que eram feudatários, que incluía o atual Tibete, e teve permissão para passar. Envolvidos alguns anos, a caravana atingiu o chamado Mar de Gobi, e ali chegada, transpondo as colinas, rumou para o norte, onde um grande mar pouco profundo se estendia até ao polo do planeta, sempre na mesma direção. A essa altura, a estrela lemuriana, muito quebrada, tinha o seu ponto mais próximo, a uns 1.600 quilômetros no rumo do setentrião. O Manu colocou alguns seguidores num promontório que dava para o lado nordeste, mas instalou a maioria numa depressão fértil que lembrava uma cratera. A Ilha Branca, ainda invisível, ficava a sudeste. Só se tornou visível algum tempo depois, quando se cobriu de templos alcandorados. O povo ali ficou até depois da grande catástrofe que praticamente liquidou com a ilha de Ruta, né, ou que tinha sobrado dela. A formação geológica era tal que, se a terra toda não se quebrasse, os terremotos pouco prejuízo causariam. Quando estavam em andamento as mudanças sísmicas, a comunidade não foi perturbada por clivagens absolutas, nem por mudanças da superfície, conquanto as pessoas se sentissem aterrorizadas pelos terremotos incessantes e quase paralisadas pelo receio de que o sol, invisível durante um ano todo, mercê das nuvens de poeira fina, houvesse desaparecido para sempre. Chuvas terríveis caíram sem cessar, ao mesmo tempo que massas de vapor e nuvens de pó escureciam o ar. Nada crescia direito, e o povo se viu sujeito a severas privações. Das originais 700 pessoas, que tinham aumentado para 1.000, só 300 dos mais fortes obtiveram o êxito de sobreviver. Ao cabo de 5 anos, voltaram a estabelecer-se. O tempo tornou-se quente e muito solo virgem foi atirado à superfície, de modo que puderam cultivá-lo. O Manu, que a esse tempo era então um idoso, recebeu ordens para levar seu povo para a Ilha Branca, a grande Shambhala, né, a capital espiritual do planeta. Ali lhe foi mostrado o plano do futuro que se estendia por dezenas de milhares de anos. Seu povo viveria nas praias do Mar de Gobi, cresceria e se fortaleceria. A nova civilização seria fundada na própria Ilha Branca, e uma grande cidade se ergueria na costa fronteira, cujo plano foi proposto. Uma cadeia de montanhas estendia-se ao longo das praias do Mar de Gobi, a uns 36 quilômetros de distância, e morros baixos continuavam a cordilheira até a praia.
4 vales inteiramente separados uns dos outros corriam para o mar. O Manu recebeu instruções para estabelecer famílias escolhidas nesses vales e desenvolver, a partir delas, 4 sub-raças separadas, que seriam enviadas para diferentes partes do mundo. Alguns membros do seu próprio povo nasceriam no mundo exterior e, em seguida, voltariam para casar com membros de sua família, em ordem, com o objetivo de aprimorar o tipo racial. Ele mesmo encarnaria e fixaria o tipo apropriado. É o trabalho do Manu se desenvolvendo, porque o grande objetivo do Manu é sempre desenvolver a humanidade no seu passo seguinte. Então, justamente na capital espiritual do planeta, que fica bem além dos picos nevados dos Himalaias, ali na região que hoje é chamado deserto de Gobi, se localizava então uma ilha, e bem acima dela, no plano espiritual, a mística Ilha Branca e a capital espiritual do planeta, que é conhecida pelos ocultistas como Shambhala. Essa região realmente é muito especial e se diz que o polo espiritual do planeta se localiza nessa região, que além de tudo é muito elevada, o que realmente aumenta as vibrações para uma vida mais espiritualizada. E por volta do ano 70.000 a.C., o Manu deu instruções ao seu povo para estabelecer-se e construir aldeias no continente, além da ilha, né, onde viveria e se multiplicaria durante um período de milhares de anos. E o Manu, o rei reconhecido, residia em Shambhala. Alguns anos depois, o Manu deu instruções ao mestre Júpiter, a corona, que mais tarde se transformou no grande Júlio César, a Marte, né, o grande mestre Moria, a Vajra, que mais tarde foi a própria senhora Blavatsky. Estavam todos encarnados lá naquela ocasião, para que escolhessem algumas dentre as melhores crianças e as mandassem para Shambhala. As crianças escolhidas por Júpiter, Corona, Marte e Vajra foram então as almas conhecidas como Urano, Netúnio, Súria, Braspati, Saturno, Vulcano e Vênus, todos os quais em épocas subsequentes vieram então a se transformar em mestres da fraternidade branca. E pouco depois, os turanianos precipitaram-se sobre a comunidade, horda após horda, e infelizmente, pelas guerras, aniquilaram aquela comunidade. Os descendentes das crianças que tinham sido salvas encontraram finalmente outra civilização, populosa e florescente, situada num plano mais elevado do que o anterior. Muitos servidores foram incluídos. Estes, não raro muito toscos, broncos, cometiam um sem número de erros, mas estavam intimamente ligados aos seus amos pela lealdade e pela sinceridade. Essa gente construiu casas de grandes proporções e fortificou-as com muito cuidado, assim como fortificou suas cidades e aldeias contra os selvagens turanianos que não cessavam de hostilizá-la e atacá-la. Com o correr do tempo, conseguiram formar de novo uma pequena nação, cujo destino, todavia, foi ser mais uma vez exterminada pelos turanianos. E mais uma vez, umas poucas crianças e suas amas foram salvas
e conduzidas uma vez mais a Shambhala, preservando-se dessa maneira o tipo racial que desenvolveria a quinta grande civilização. E assim que lhes foi possível, o Manu e seus lugares tenentes encarnaram no intuito de levá-lo ao mais próximo possível do modelo requerido. É muito importante notar-se que até os turanianos, normalmente sedentos de sangue, consagravam profunda veneração à Ilha Branca, a Shambhala, e abstinham-se de atacá-la. E voltando por um momento ao povo deixado para trás na Arábia, na ocasião em que o Manu conduziu para a Ásia Central os 700 por ele mesmo escolhidos, ocorre notar que dos que ficaram para trás, então descenderam os judeus. E é a história desse povo, os judeus, que voltaremos a examinar num capítulo posterior. É toda essa história, ouvintes, que nos conta os primórdios da nossa civilização atual. E realmente é apenas nos anais do ocultismo, do esoterismo, que nós encontramos essas informações, e em lugar nenhum mais, porque nós estamos falando de um desenvolvimento que começou há 1 milhão de anos atrás, mas que teve o seu desenvolvimento efetivo há 100 mil anos atrás, com esse deslocamento das colônias de colonos vindos da Atlântida, cruzando para a África, se fixando na Arábia, e finalmente um pequeno grupo foi conduzido pelo Manu até a Ilha Branca, a cidade das Portas de Ouro, a maravilhosa Shambhala, para que ali então houvesse uma elevação do tipo humano, para que então as características de uma civilização mais intelectualizada, mais apta para reconhecer as vibrações superiores fosse possível. E isso, ouvintes, é a história que nós temos que compreender e levar em conta nas nossas avaliações do que está acontecendo no mundo hoje. Mas nós vamos continuar falando disso no nosso segundo bloco. Agradecemos aí a audiência daqueles que estão nos acompanhando ao vivo, tanto pelo áudio da rádio como também no nosso canal de vídeo da Ustream. Mas nós vamos fazer aquele nosso tradicional intervalo, e você que sempre está aí nos ouvindo, nos vendo, você é convidado para vir se ajuntar aqui na nossa iniciativa da Levir, se associando, nos ajudando a levar esta iniciativa e outras para a comunidade de pessoas que está procurando essas informações pela internet. Vamos ao intervalinho, ouvintes, e voltamos já. Esotérica FM. Boa música e você, lado a lado. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências,
as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Sim, amigos ouvintes, estamos voltando agora com o segundo bloco do nosso programa Lux Esotérica de hoje. Está falando dos primórdios da atual civilização, a chamada quinta grande raça, o quinto grande período do desenvolvimento da nossa humanidade nesse planeta. Mas nós sempre temos que ter em mente que o planeta Terra não é usado apenas por nós como veículo, como local da nossa manifestação, da nossa evolução. Existem outras hierarquias criadoras que aqui habitam e todos nós temos que ter uma consciência muito grande desta grande ligação que existe entre todos os seres e a origem de tudo, o nosso grande demiurgo, o Logos solar, que é a fonte de tudo que existe aqui nesse sistema. Então, a humanidade, bem como os outros reinos que estão abaixo de nós, os reinos paralelos como a evolução dos anjos, dos espíritos da natureza e outras hierarquias das quais nós pouco sabemos, todas estão evoluindo simultaneamente no nosso planeta. Então, quando nós falamos das raças, das civilizações, nós temos que compreender as civilizações como momentos da evolução da nossa humanidade. Assim como um indivíduo passa a cada 7 anos por uma fase da sua vida, então a quinta grande civilização, ela representa exatamente o período da fixação do princípio mental. E isso ocorre no ser humano, num indivíduo, por volta dos 21 até os 28 anos da vida de uma pessoa. Então a humanidade recém saiu da sua adolescência, que nós podemos verificar que claramente foi aquela turbulenta civilização da Atlântida, com suas sub-raças que eram realmente tribos extremamente violentas, que tinham já muita tecnologia e, lamentavelmente, tecnologia de guerra. E esse pensamento belicoso, guerreiro, que ainda está por trás da cabeça de muitos governantes, é ainda uma reminiscência de como se pensavam as coisas naquela época da Atlântida. É muito difícil se escapar do atavismo, daquela ideias que praticamente se reproduzem ao longo de milhares e milhares, no caso até mais de 1 milhão de anos, onde nós vemos um mundo ainda muito cheio de guerras, conflitos,
armamentos, e nós temos que, se nós quisermos realmente demonstrar a nossa evolução coletiva enquanto seres humanos, deveríamos procurar soluções que não envolvessem os conflitos, mas sim a tolerância. Se nós somos realmente seres racionais, né? Os animais racionais de que nos falam os filósofos antigos, nós deveríamos optar pela vida, e principalmente nós que somos espiritualistas devemos ser a vanguarda de tudo isso, trazendo não só o intelecto, ouvintes, mas também a espiritualidade. A espiritualidade que é o farol, a luz que guia o ser humano até a sua verdadeira essência, e sem a qual nada no mundo tem significado. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui, sabendo, ouvintes, que nós devemos muito de todo esse trabalho com a função da Fraternidade Branca, que é desempenhada pelo Manu. O Manu, que é um personagem muito mencionado, muito citado na Índia. Existe até o código de leis chamado exatamente o Código do Manu, as leis do Manu, onde se determinam exatamente as castas indianas, né? E isso obviamente não pode ser levado a ferro e fogo como os indianos fazem. Na verdade, nós vemos que a humanidade se divide nestas partições, né? Onde nós temos, teoricamente, né? Ou pelo menos nós vemos isso na maior parte das civilizações humanas, os seres mais elevados intelectual, espiritualmente, no topo da pirâmide, juntamente com os governantes ou sendo governantes, e abaixo deles então os militares, os políticos, e abaixo deles a burguesia, os comerciantes, até que se chegue na base da pirâmide com a população geral. Então essa pirâmide que foi proposta de certa forma, indiretamente pelas leis do Manu, nós vemos isso no mundo todo, até o momento que um dia realmente nós rompamos realmente com esse verdadeiro materialismo que existe na humanidade, que é a separação das pessoas em grupos pelo seu poder socioeconômico, pelo seu poder político, religioso, e algum dia nós teremos que romper essas barreiras artificiais e viver uma vida plena aqui no planeta como uma só civilização, como uma só espécie que nós humanos realmente constituímos. Nós precisamos muitíssimo desta referência. Então vamos continuando aqui o nosso estudo do livro O Sistema Solar. Vamos ver aqui o que nos diz o próximo capítulo do livro, o 46, que fala justamente dessa grande capital espiritual do planeta, mencionada aqui naquela época como a cidade da ponte. E vale lembrar que todo esse processo tem realmente o grande trabalho do Manu, e muitas pessoas realmente não conhecem exatamente o trabalho que o Manu faz no mundo, que é, na verdade, algo muito significativo. Não é realmente um mestre muito comemorado aí popularmente, mas é sempre, ouvintes, necessário que nós estejamos conscientes de que ele está atuando no mundo, e
está em vias, ouvintes, de desenvolver a próxima civilização. A sexta grande raça já é um projeto que efetivamente já está em curso no trabalho do Manu e dos mestres da Fraternidade Branca, pois a quinta grande civilização já foi implantada e vai galgando cada vez mais o seu objetivo, que é desenvolver o intelecto. Mas o próximo objetivo para a sexta grande civilização é o desenvolvimento da intuição, da percepção espiritual. E nós, espiritualistas, somos a vanguarda desse processo. Mas sobre a cidade da Ponte, aqui o livro Sistema Solar nos diz: depois da segunda destruição, descrita no fim do capítulo precedente, o Manu enviou Marte, ou seja, o mestre Moria, para encarnar numa das melhores famílias toltecas da ilha de Poseidones, o que sobrou da Atlântida, né? E tornou a chamá-lo quando ele completou 25 anos. Marte desposou então a filha do Manu, introduzindo assim uma linhagem adicional de sangue tolteca necessária à nova raça. Pode-se dizer que a partir dessa data, por volta de 60.000 a.C., começou a raça raiz ariana, efetivamente, como uma criação realmente bem-sucedida, porque depois disso nunca mais foi destruída. Os descendentes do Manu permaneceram na ilha, a Ilha Branca, até que também totalizaram o número de 100. Nessa ocasião, deslocaram-se para o continente com o propósito de encetar a construção da cidade que o Manu planejara para a futura capital da sua nova civilização. A cidade espalhou-se em forma de leque em torno da borda da costa, marinhando pelos morros que distavam alguns quilômetros do litoral. As ruas, então, muito amplas, apontavam todas para a Ilha Branca. Toda a cidade foi assim cuidadosamente planejada, 1000 anos antes de chegar o povo que a habitaria. Dos morros se obtinham metais e pedras de várias cores, brancas, cinzentas, vermelhas e verdes, bem como pórfiro, de esplêndida púrpura, vermelhas e verdes, bem como pórfiro de esplêndido brilho púrpuro. Os construtores trabalhavam com alegria, como uma irmandade, sabendo que estavam realizando os desejos de quem lhes era, ao mesmo tempo, um pai e um rei. Utilizavam pedras ainda maiores do que as que encontramos no Egito, em Karnak, algumas com mais de 50 metros de comprimento, transportadas sobre roletes com a ajuda de máquinas. O Manu e seus auxiliares tornavam-nas mais leves por meio do poder oculto que possuíam, de modo que pudessem ser erguidas para ocupar os seus lugares. É o poder oculto que permitiu, inclusive, a construção das pirâmides egípcias, que na verdade é um poder de gerar vibrações muito fortes que facilitam o deslocamento das grandes pedras, né? Embora construídos em escala egípcia, os edifícios da cidade da Ponte tinham uma aparência muito mais leve, sobretudo na Ilha Branca, onde os domos volumosos na base iam se afinando de baixo para cima até terminar numa ponta, como um botão de loto fechado, e cujas folhas, dobradas para dentro, se houvesse imprimido um movimento giratório. Dir-se-ia que de duas hélices que giravam uma para a direita e a outra para a esquerda,
e se houvesse sobreposto uma à outra, de modo que as linhas se entrecruzassem. Sobre as partes inferiores dos imensos edifícios, enormemente sólidas, via-se uma coroa de minaretes e arcos com uma curva graciosíssima. Tudo, por fim, era rematado no topo pelo feérico domo em forma de botão de loto. Esta era a cidade que realmente começou a ser erguida e que foi planejada pelo Manu para exatamente incorporar o princípio, né, da nova civilização que haveria de se desenvolver. E como foi dito, há 60 mil anos atrás, ela tomou a forma que nós conhecemos hoje e desde então vem predominando no mundo. Então esse trabalho de construção levou muitas centenas de anos e quando se completou, a Ilha Branca surgiu qual prodígio de beleza. A ilha apresentava um aclive até certo ponto, em que foram edificados templos estupendos de mármore branco incrustado de ouro, que lhe cobriam toda a superfície, transformando-no numa singular cidade sagrada, com um imenso templo central. O domo se erguia sobre a grande sala, onde os 4 Kumaras apareciam em ocasiões especiais. Obviamente que tudo isso se conformava, né, de uma maneira muito parecida com a grande capital Atlante, né, que tinha também um templo central cercado por ilhas que possuíam edificações, né? Mas obviamente que ali a espiritualidade era muito mais forte, porque os mestres e o próprio chefe da fraternidade branca ali habitavam. As estradas dispostas como 4 raios encontravam-se no templo central, e a vista que se descortinava da extremidade de uma das ruas da cidade, digamos a 16 quilômetros de distância, era belíssima e sumamente impressionante. Visto do noroeste, o conjunto parecia o grande olho do simbolismo maçônico, escorçado de modo que as curvas se tornassem cilíndricas, ao passo que as linhas mais escuras da cidade no continente formavam a íris. Tanto por dentro quanto por fora, os templos eram adornados de muitas entalhaduras, grande número das quais continham símbolos que hoje nós chamamos de símbolos maçônicos. Uma série de cinzeladuras ilustrava os átomos físicos e químicos. Também outros átomos e partículas, como os da vitalidade, o chamado prana, haviam sido modelados no alto relevo. E aí vale realmente o comentário de que a grande tradição que hoje nós chamamos de maçonaria, na verdade ela começou exatamente nessa época. Na literatura oculta sobre a maçonaria, Leadbeater menciona que a maçonaria tem cerca de 100 mil anos de existência e foi praticada desde essa época, e também pelos egípcios, pelos sumérios, a arte de construir, de materializar na forma de templos os conceitos espirituais que são corporificados em construções de pedra e são, assim, por assim dizer, a música das esferas materializadas nas formas mais sólidas aqui da matéria. E por 1000 anos se construiu essa capital para um povo destinado a ser imperial. Gastou-se muito ouro, normalmente colocado, disposto sobre o mármore branco. Também se usaram muitas joias na decoração,
assim como lajes de calcedônia e uma pedra semelhante ao ônix mexicano. Um artifício favorito consistia numa combinação de jade verde e pórfiro purpurino. Não se fazia uso ali de pinturas, nem de desenhos sobre superfícies planas, nem de perspectiva. As figuras dos frisos em alto relevo, muitíssimo bem feito, eram a miúde pintadas. Uma ponte maciça e esplêndida ligava a Ilha Branca ao continente e dava à cidade o nome de Cidade da Ponte. Construção muito graciosa, decorada com grandes grupos de estátuas, e era calçada de pedras que mediam 50 metros de comprimento e tinha uma largura proporcional. Em 45.000 a.C., a cidade se encontrava em seu zênite, pois era a capital de um imenso império, que incluía toda a Ásia Oriental e toda a Ásia Central, do Tibete à costa e da Manchúria ao Sião, além de reivindicar soberania sobre todas as ilhas, do Japão até a Austrália. Ainda é possível localizar a marca inapagável do sangue ariano em raças primitivas, como os Ainos peludos do Japão e os aborígenes australianos. Os ciclópicos edifícios foram rematados com uma delicadeza e exaustivamente polidos. Disse que as suas ruínas colossais provocaram o assombro dos que tiveram ocasião de vê-las agora em Shambhala. A ponte ainda está de pé, enquanto hoje só as movediças areias do deserto fluam por baixo dela. Tal foi a poderosa cidade planejada pelo Vaivasvata Manu e construída por seus filhos. Muitas e grandes foram as cidades da Ásia, mas a cidade da ponte ofuscou-as todas, e sobre ela sempre pairaram as poderosas presenças que tinham e ainda têm sua morada terrena na sagrada Ilha Branca, concedendo a ela, dentre todas as cidades da terra, a bênção perene da sua imediata proximidade, pois é a capital espiritual do planeta, ouvintes. Shambhala, que hoje, aquela região que outrora foi um mar, né? Hoje é apenas um deserto, mas os seres que podem se deslocar nos planos invisíveis, que têm aquela evidência astral, mental e até superiores, podem ver que aquela cidade ainda existe no plano espiritual e é, por assim dizer, a capital espiritual do planeta. E é ali que está exatamente o grande iniciador único, aquele que deu início ao processo civilizatório da nossa humanidade e deu o impulso para que nós tivéssemos a mente tão evoluída como nós temos hoje. Se não fosse a presença dos iniciados da fraternidade do planeta Vênus, capitaneada pelo grande Sanat Kumara, o jovem das 16 ou 17 primaveras, sendo que cada primavera dessa conta 1 milhão de anos. E ele está aqui juntamente com os Budas que o acompanharam, e com certeza ele faz tudo o que é possível para a evolução da nossa humanidade se acelere, principalmente no campo espiritual. Só é lamentável, como nós já mencionamos, que nós, seres humanos, e provavelmente nós que somos os mais atrasados, que vivemos aqui nesse mundo muitas eras de miséria provocada pela nossa própria ignorância, pelo nosso desconhecimento
da nossa natureza espiritual, e o ser humano apegado com a matéria, apegado com as riquezas, apegado com o poder político, o poder monetário, o poder militar, de subjugar a sua vontade, a vontade de outros seres humanos. Nós nos perdemos muito em guerras, em conflitos. Mas a hora da mudança está chegando, ouvintes, porque com os atuais 7 bilhões de seres que estão encarnados, praticamente estão encarnados todos nós que fomos Atlantes, que fomos os Lêmures, e uma boa parte dos egos da cadeia lunar, que jamais se encarnaram no planeta Terra e que são pessoas que têm uma evolução maior do que a nossa, porque eles tiveram o mérito, caros ouvintes, de não virem para a Terra e para os outros globos da nossa cadeia terrestre antes que a humanidade já tivesse dado os primeiros passos e antes que nós, os atrasildos aí da evolução, já pudéssemos ter participado de alguma coisa realmente para nos aperfeiçoar. Então, os seres que a partir de agora começam a se encarnar, e há nos escritos de Charles Leadbeater, que é autor de muitas das ideias e das percepções que estão aqui no livro Sistema Solar, há praticamente uma profecia de Leadbeater que por volta do ano 2000 chegariam grandes carregamentos, grandes hordas de almas vindas pela primeira vez da cadeia lunar, em busca da experiência uma vez mais na matéria e na nossa humanidade. Então, um grande aceleramento kármico, um grande aceleramento da civilização humana está em curso exatamente nesse momento. E não é por acaso que as pessoas estão percebendo que a juventude e que as crianças estão tendo uma percepção muito mais rápida, muito mais sagaz, inteligente das coisas do mundo, e se dão muito bem com a tecnologia, entendem as coisas com uma rapidez muito grande, o que não acontecia muito no passado, até por falta de estímulo. Então, as melhores condições de vida que nós temos no planeta hoje, e com a chegada dessas almas, e mais a presença de todas as almas que viveram no mundo, e foi muito importante um dado científico que foi agregado a esses conhecimentos recentemente, que até há 2000 anos atrás, na época do advento do Cristo, até aquele momento a ciência calcula que já haveriam nascido nesse planeta cerca de 50 bilhões de seres humanos. E de 2000 anos para cá, ouvintes, mais quase 10 bilhões de seres ganharam a oportunidade de ter o corpo físico. Então aí, ouvintes, 50 mais 10, nós vemos que é um número muito compatível, esses 60 bilhões que a ciência nos diz, com os 60 bilhões que a teosofia nos informa através dos seus clarividentes, dos seus investigadores. É um número muito próximo da realidade, e nós, a humanidade, estamos evoluindo conjuntamente. Nós formamos um grande grupo. Ninguém na humanidade evolui sozinho, ouvintes. É impossível que isso aconteça. Nós estamos nos ajudando uns aos outros. Quando alguém progride alguma coisa, na verdade há um progresso muito grande para toda a humanidade, e principalmente no campo da espiritualidade. Todo o esforço que nós fizermos para nos melhorar, para elevar a nossa consciência, na verdade nós, a cada instante, ouvintes, de espiritualidade, de espiritualização que nós vivemos, nós erguemos, nem que seja a fração de 1 milímetro
ouvintes, mas nós erguemos espiritualmente toda a humanidade. Então esse estudo, ele tem esse objetivo, que nós estejamos cônscios, estejamos realmente a par dessa evolução histórica que nós estamos vivendo. Mas o avançado da hora, ouvintes, faz com que nós temos que terminar o nosso programa aqui hoje, mas nós voltaremos no próximo programa, continuando falando então agora sim das sub-raças da civilização ariana. Já no próximo programa nós vamos falar sobre a sub-raça chamada hindu, a primeira das sub-raças arianas que começou a ter o seu desenvolvimento há 60 mil anos antes de Cristo. Mas convido a vocês, ouvintes, uma vez mais, vamos nos ligar espiritualmente para, aproveitando esse nosso momento de reflexão, vamos procurar, ouvintes, conectar a nossa divindade, o nosso ser interno, meditando no nosso ser interno, para que nós estejamos ligados espiritualmente a todo esse processo. Aqueles que assim o quiserem, vamos fechar os nossos olhos e nos voltar para o nosso ser interno, sentindo o batimento cardíaco. Visualizemos, ouvintes, no centro dos nossos corações a nossa chispa divina. Façamos com que o seu brilho se expanda, que a sua radiância se espalhe por todo o nosso corpo, interpenetre todo o nosso ser, iluminando e apaziguando dentro e fora do nosso corpo, iluminando ao nosso redor e principalmente diante de nós o caminho da evolução que nós pretendemos seguir. Aproveitemos esse instante para interiorizar, para realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Que assim seja, que essa chispa esteja cada vez mais se expandindo dentro de cada um de nós, ouvintes, rumo a uma vida mais sábia, uma vida mais integrada com toda a humanidade, com toda a natureza. Muitíssimo obrigado pela audiência, pelo carinho de vocês que nos acompanham aqui ao vivo e também a qualquer momento nas nossas gravações que estão circulando por aí das mais diversas formas. Esperamos vocês nas nossas próximas edições, ouvintes. Desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Fiquem agora com a programação musical aqui da Rádio Esotérica FM. Recebam aqui o virtual, mas sempre forte, sempre fraternal, caloroso abraço aqui de Osmar Carvalho, coordenador da loja Esotérica Virtual, para todos aqueles que acompanham o nosso programa Lux Esotérica. Até a próxima oportunidade. Esotérica FM. Boa música e você lado a lado.
Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esotérica